Posso continuar? Bom, então, voltando devido aí ao problema técnico, nós estamos numa era que trabalhamos assim, isso acontece, né? Onde eu passei exatamente agora é para nós entendermos alguns pontos que foram importantes no final do século XIX e a passagem para o século XX, onde se criou justamente um sistema de proteção e assistência ao menor, abandonado e delinquente. Esse sistema seria o precursor, né, de mais de 100 anos atrás, do que hoje nós falamos de um sistema de garantias de direitos. Esse linguajar é um linguajar típico daquela época, né, onde a ideia de proteção a essa população era bastante premente. Então, é importante lembrar que 1890 e depois todo o desenvolvimento que nós tivemos no início do século XX até a aprovação do Código de Menores de 1927, nós não tínhamos um sistema específico de proteção e nem de justiça para o que nós chamamos hoje de criança, adolescente e jovem. É tanto que no conceito de menor, nós ali incluía, inclusive, indivíduos até mais de 21 anos de idade, né? Estava tudo ainda no início dessa formação da própria justiça juvenil, que ela não existia. É aí que vai ser criado a elaboração do próprio Código de Menores, com o Código de Menores, a elaboração desse sistema de proteção, a construção do sistema de proteção e assistência ao menor, que era bem ligado ao judiciário. O primeiro juiz da América Latina, que foi o juiz Melo Matos, a criação do próprio todo o sistema que foi criado nesse período, né? Vai acontecer em poucos anos. E havia claramente, então, uma aliança entre a assistência, no sentido daqueles que precisavam ser protegidos, que aí incluíam os órfãos, os abandonados, e a justiça se referindo ao chamado, na época, menor delinquente. Então, essas seriam assim, as bases da criação de uma concepção de assistência e de justiça muito relacionada a um tutelamento por parte do Estado. Eu queria só lembrar para vocês que hoje nós temos essa visão crítica, né, punitivista, repressora, na ideia de criminalização da pobreza, mas se nós voltarmos no tempo, naquela época, nem sequer existia um sistema especificamente voltado para a criança ou adolescente. Portanto, esses eram avanços da época. Discutia-se, inclusive, uma justiça humanizada, não se falava em direitos, né? A discussão de direitos veio bem depois. Aqui eu só queria assinalar mesmo algumas bases históricas que vão ser importantes para você. E o que era o sistema tutelar? Quais eram esses dispositivos de proteção que existiam? Primeiro, foi a própria instituição do sistema. Esse sistema ele já havia sido anunciado no final do século XIX. Melo Matos era muito jovem, ele se tornou depois o primeiro juiz, mas ele estava em debates, discussões com vereadores, deputados, senadores, enfim, também por juristas, né, no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, para a criação desse sistema, que envolvia uma regulamentação, então as leis, os tribunais para menores, tudo isso foi criação do início do século XX, e associada a ele um sistema protetivo e um sistema de assistência que era muito calcado no modelo asilar correcional,
que também hoje nós criticamos bastante, que sofreu bastante modificações com toda a modificação da socioeducação no Brasil, né, nas últimas décadas, mas ainda com uma forte ênfase na institucionalização, né? E, por fim, um tutelamento através também do sistema de liberdade vigiada, que era como era chamado na época, os menores fora do asilo, porém sob cerrada vigilância. O modelo asilar é todo aquele que inclui uma institucionalização, hoje chamamos de privação de liberdade, com a ideia de correção, de reeducação, de reabilitação, terminologia dessa época. Então, o que é importante gravar aqui é um sistema protetivo bastante tutelar por parte do Estado, né? Que é para poder mostrar claramente o que avançou. Na prática, eram os menores que eram filhos do Estado, cuja missão era a reeducação, a regeneração, os órfãos, abandonados, delinquentes, aqueles vistos como em perigo de se tornarem delinquentes, né? As implicações para o sistema socioeducativo, temos aí 100 anos, né, de experiência, é de uma visão crítica desse tutelamento com uma tentativa de incorporar a noção de direitos dessa população também como sujeitos de direitos. Por fim dessa brevíssima retrospectiva, o que se contesta hoje, mas que ainda resiste? Primeiro, a persistência do estereótipo, né, da criminalização da pobreza, é o pobre, a família que é desestruturada, os menores que são perigosos. Por mais que se evite usar essa terminologia, ainda tem uma representação social forte de periculosidade, né? O segundo ponto é a questão da judicialização de discursos, de práticas, intervenção da justiça no cotidiano, né? Fala-se em judicialização da vida cotidiana, né? Onde a intervenção judicial ela não é justa, né? Ela não acontece da mesma forma para aqueles que têm recursos materiais, status social e para o restante da população. E o terceiro ponto é a remitência da cultura asilar correcional, né? Não é à toa que nós ainda temos, com muita frequência, a defesa pela redução da maioridade penal, enfim, nós temos a defesa de aumentar o tempo de internação, de um rigor praticamente no âmbito da polícia a essa população, né? E nós claramente hoje assistimos esse movimento, né, de novamente afastar a socioeducação da educação para priorizar as práticas e as políticas de segurança pública. Esse não é um movimento novo, né? Nós já passamos em outros momentos históricos, essa questão já foi da alçada da polícia militar mesmo, depois dos ministérios de justiça, depois para a educação, e assim é importante lembrar disso, porque fala de diferentes tempos em que o que predomina. Isso portanto, bastante contestado hoje, é a cultura asilar correcional. O meio aberto vem nesse sentido para tentar evitar a privação de liberdade sempre que possível e evitar o que se considerava no início do século XX uma prática que era correta, que era o de institucionalizar, ou seja, tirar do contexto da família vista como viciosa, como má influência, tirar a criança, o adolescente desse contexto e colocar numa instituição. Nós levamos muitas décadas para compreender que não investir na família, simplesmente retirar a criança do contexto familiar e colocar numa instituição, não resolvia o problema, né? Por isso que nós chamamos isso de uma cultura, que era o caminho único visto, embora, mesmo no início do século, a ideia de internação como última medida, no papel, era sempre muito forte, mas na prática acabava sendo a primeira intervenção.
levando a situações como essa, né? O Asilo dos Menores Abandonados do Rio de Janeiro, né? O IPAI era um instituto de proteção e assistência à infância e associado ao sistema de justiça, né? E veja que eram crianças ainda, né? Os chamados asilos de menores, né? Cresciam assim e eles aí estavam, na grande maioria, por serem pobres, né? por, por terem suas famílias serem vistas como inadequadas e incapazes de criá-los. E por parte das famílias, que eram também destituídas do seu poder familiar, muitas vezes era um alívio, porque lembrem-se que no início do século as famílias, sobretudo as pobres, eram muito grandes, muitos filhos, muitos morriam também. Mas havia aí um número grande em que muitas vezes as famílias entendiam que nessas instituições seus filhos estariam protegidos e seus filhos teriam um futuro diferente. Lembrando que também naquela época a escola pública não era como hoje, não. A maior parte da população não tinha acesso à educação pública. Então, muitas vezes, essa institucionalização era o caminho. Aqui é um exemplo do álbum lá do Pará, no início do século, do Instituto Histórico e Geográfico, é um tipo de arquitetura asilar, né? Aqui mais no sistema assistencial, tipo uma casa de caridade, né? 100, 200, 300 meninos e meninas separados em geral por sexo, né? Nesse tipo de estabelecimento. Isso é o que a gente chama de um modelo asilar, né? E o modelo asilar correcional diz mais respeito ao que nós chamamos hoje do sistema socioeducativo, sobretudo de privação, de internação, né? É uma cena que nós gostaríamos que não existisse mais, porém ela é bastante presente ainda nos dias de hoje. Fechando essa parte para entrarmos no contexto da pandemia, nós temos essa mudança, né, do Código de Menores até 79, com essa concepção do menor em situação irregular, que foi extremamente contestada, né? Qual é a irregularidade da situação dessa população? Nasceu pobre, nasceu negra, nasceu na favela, né? A última coisa que ela pode ser é irregular, de estar nessa situação, né? Para todo um desenvolvimento que foi com a discussão da questão dos direitos, né, direitos humanos, e a inserção de toda essa discussão no Brasil após os 20 anos de ditadura civil-militar, 64 até o início dos anos 80, quando finalmente toda essa discussão, debates sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, inspirados na Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas de 89, levam dos anos 80 a uma movimentação que possibilitou a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. E a partir daí, toda a discussão das políticas voltadas para a socioeducação, que é o aspecto que a gente vai olhar mais de perto hoje. Então, recentemente, assim, o que é bem importante de nós vermos é em que se avançou e em que se retrocedeu. Eu poderia dizer para vocês que nosso tempo é muito curto, mas tem muito material nosso escrito sobre isso. Foram muitos os avanços a partir dessa concepção, né, dos adolescentes e jovens, crianças como sujeitos de direitos. Houve muita ênfase na discussão da criança como prioridade nacional. Há várias redes e movimentos sociais, né, que militam, né, pela inclusão da criança, do adolescente e do jovem nas políticas públicas brasileiras e na pauta política, como a Rede Nacional da Primeira Infância, no caso da primeira infância, a Rede Criança Não é de Rua, né, discutindo essa população que é bastante criminalizada e que passa pelas ruas, pelas casas, pelas instituições e voltam para a família.
todos os grupos que vêm discutindo o sistema socioeducativo, os desafios da contemporaneidade. E nós tivemos, a partir dos anos 90 até o início desse século, uma escalada de importantes avanços no reconhecimento dos direitos dessa população, né? Se a gente quiser pensar assim, mas assim, o que avançou? Parece que nada mudou, né? Se nós pensarmos, por exemplo, na questão da exploração e dos abusos, da violência, né? Abusos físicos, emocionais, psicológicos, abuso sexual, essas questões eram totalmente invisibilizadas antes, né? Quando é que nós falávamos, antes dos anos 80, de se criminalizar aquele adulto, né, que abusa de alguma forma, violenta seus filhos, né? O reconhecimento internacionalmente da existência do abuso sexual, do incesto e as formas de prevenção, né? Tudo isso são questões que eram totalmente invisíveis, né? Quando é que nós falarmos, há 30 anos atrás, das especificidades das várias adolescências e juventudes, né? Quilombolas, aqueles que estão em situações de extrema vulnerabilidade, os seus direitos violados, as populações, né, LGBT+, e todas essas discussões que nem se imaginava associar à infância, adolescência e juventude estão muito presentes hoje. E aí passamos para essa parte bastante contemporânea, para pensarmos o atual contexto social, político e econômico. Nós sabemos que a história ela vai acontecendo a ondas mais progressistas, em que se discute democracia, processos democráticos. Nós vivemos isso fortemente após a ditadura, a última ditadura brasileira, até o início dos anos 80, né? E a própria experiência, né, da violência sofrida durante a ditadura, sobretudo afetando os jovens, né? Os jovens foram muito perseguidos porque eram jovens universitários, eram jovens das escolas que contestavam o sistema de repressão, né? Então, quantas famílias perderam seus filhos à medida em que eles se demonstravam contra a repressão, né, durante a ditadura. Então, nós vivemos isso e após o período de anistia, o chamado processo de redemocratização do Brasil, nos anos 80, a Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, nós vivemos aí 3 décadas de discussões sobre os direitos dos diversos grupos, ampliar acessos e a questão da participação política, participação social dos vários movimentos, né, que em épocas de ditadura isso não é possível. E hoje nós temos alguns desafios específicos, que é, além do desafio, né, de uma direção política de extrema-direita no Brasil, em que não se incentiva, né, os processos democráticos de tomada de decisão, a participação da população nos diversos conselhos, né, isso tudo continua acontecendo, mas como formas de resistência, não é incentivado, né? O próprio CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, vai funcionando de forma muito precária, não pôde fazer a sua assembleia no ano passado, né, de 2019, mas ele está aí presente, as pessoas estão resistindo, que é um espaço único no mundo, que é um espaço de um conselho paritário. Não existe em outra parte do mundo, que é um conselho que delibera sobre as prioridades de políticas e monitora para o acesso aos direitos da população infantil e adolescente. E o outro grande desafio que nós temos, que é inusitado, é o da própria pandemia da Covid-19, que é uma situação que muitos falam que era esperada, né? Que ela já havia sido prevista,
que a forma de comunicação física no mundo, né, viagens, aeroportos, migrações, né, que qualquer vírus, né, poderoso, potente que tivesse, poderia causar uma pandemia. Mas quando ela vem, ela acontece, ela atinge todos nós, aí nós vivemos uma situação bem diferente, que é o que nós estamos vivendo exatamente agora, né? Que é esse susto, né? Mas que vírus realmente é esse, né? O que acontece ao longo do tempo, enquanto a vacina não chega, e ninguém sabe muito bem quando ela vai chegar e ela vai ter, todos nós vamos ter acesso a ela, como é que nós devemos viver, né? E aqui nós vamos focar mais diretamente a questão da população jovem e essa população que se encontra no sistema socioeducativo, que eu espero vocês, servidores, tenham assim, muito mais informações no sentido do cotidiano, prático, da vida nos estabelecimentos, seja do Paraná, seja dos outros estados, né? E o que eu tenho aqui é uma breve coletânea de informações que são acessíveis ao pesquisarmos, mas falta o cotidiano real que vocês estão vivendo, né, que a gente pode talvez trazer através de comentários no chat de vocês sobre essas experiências que vocês estão vivendo. Mas é muito válido a gente ver o que está sendo divulgado ou não sobre o assunto, né? Primeiro, lembrando que nós estamos falando de um paradigma contemporâneo de que eles são sujeitos de direitos, então deveriam ser priorizados politicamente e seus direitos serem assegurados pela sociedade brasileira, pelo Estado, pela família, né? E aqueles que estão sob a proteção do Estado, especialmente, né, o que pode ser feito para diminuir os problemas que a pandemia vem trazendo. E eu vou abordar alguns dos principais deles. Primeiro, que vocês já podem ver, que nós não temos dados claros ou dados sobre a população de crianças e adolescentes. E eu incluiria aqui os jovens. Os dados vêm como um todo, né? Não há muito cuidado com as faixas etárias. Tem algumas estimativas, tal, mas os dados oficiais diariamente aparecem são esses, né? 5.440.903 casos infectados ontem, para todas as idades, né, dia 27. 158 mil mortes. Lembrando, esses são os dados que são registrados, né? Todos nós conhecemos pessoas relacionadas a nós que foram infectados e que não foram computados, se não chegaram lá ao hospital, etc. Então, nós sabemos que a subnotificação é uma questão importante nessa discussão. De tudo que nós vamos estar falando é o que a gente sabe, porém, há subnotificações. Pesquisa bem recente da Unicef encomendou ao IBOP, diz assim: os brasileiros menores de 18 anos tiveram uma redução nos seus rendimentos financeiros, aquele per capita vai diminuindo bastante, estando sujeitos a situações de insegurança alimentar, fome, que já havia sido bastante superado no Brasil. Vocês lembrem bem que alguns anos atrás o Brasil saiu do mapa da fome mundialmente, né? Está voltando. E outras dificuldades que os vulnerabilizam ainda mais diante da pandemia. Então, a redução econômica das famílias, o não acesso ao Bolsa Família, que a gente sabe reduziu bastante, aos próprios benefícios que eles têm direitos, o fato das famílias terem um desemprego bastante grande, todos aqueles já em contexto de pobreza que trabalhavam no setor chamado, nem deveria ser chamado setor, mas informal, né? Tinha sua barraquinha na rua, vendia seu lanchinho, nada disso é possível mais nas ruas, desse jeito, ou com grande risco de infecção e de se infectar a outros. Então, nós temos
uma situação em que o agravamento das condições que já vulnerabilizavam as famílias vai aumentar bastante. Isso pode indicar uma demanda maior para todos os sistemas de proteção que nós temos no país, porque vamos ter mais famílias que não vão estar dando conta de mesmo alimentar os seus filhos. Uma questão importante que vem sendo discutida é justamente o fato da suspensão das aulas na questão do isolamento social. Gente, é uma questão muito polêmica, né? Não adianta dizer, então volta às aulas, está tudo resolvido. Não é assim, porque nós já estamos vendo em vários outros países, né, que a tendência do vírus é enfraquecer. Então, há uma certa diminuição dos casos de infecção e morte. Também os médicos dos hospitais vão aprendendo a lidar melhor com a doença, mas nós sabemos que vários países voltaram às atividades normais em alguns setores e está tudo fechando de novo, né? Portugal está em posse de recolher as informações que nós temos em situação de calamidade pública. Vários países europeus voltaram ao isolamento social, aqueles que tinham voltado ao trabalho, a escola já estão em casa de novo. Então, nós temos aí ainda um tempo até que todos sejamos vacinados de muita insegurança, né? E as repercussões no bolso de todos nós, aí a estimativa é de uma década para se recuperar o que se perdeu. Isso também, se nós conseguirmos, enquanto planeta, termos políticas muito mais inteligentes, né, que considerem o aquecimento global, né, que considerem a poluição do ar. Agora nós estamos vivendo uma situação que quase não tem voos, né? Então o ar muda completamente, né? Os mares que estão, né, repletos de plásticos, o aquecimento global, uma realidade dramática que afeta muito fortemente as crianças e adolescentes. Nós mais velhos teremos ido, né? Mas deixamos um planeta para aqueles que estão começando as suas vidas, que é algo que vem afetando bastante as juventudes no mundo. Não à toa, há esses vários movimentos, né, de adolescentes e jovens nas suas marchas pelo ecossistema, por uma outra, né, política, como eles dizem, né, não tem um planeta B, a gente precisa de um plano B, né, para o nosso planeta, porque não tem outro planeta, o planeta é esse. Então, nessa pesquisa, nesse relatório recém-publicado do Unicef, diz assim: os motivos da suspensão das aulas, isolamento social, estão relacionados às dificuldades que muitos têm de acesso à internet. Então, os mais pobres, aqueles que não têm equipamentos adequados, né, que estão nas escolas públicas que já estavam sucateadas, têm menos oportunidades de estudarem. Isso também vai significar uma maior defasagem entre grupos sociais e econômicos, uma desigualdade crescente, né? Segundo a pesquisa, 9% das crianças e dos adolescentes que estavam na escola antes da pandemia não conseguiram continuar as atividades em casa, ficando excluídos da escola. Se nós formos ver, em termos numéricos, é muita criança e adolescente. E também, dependendo da faixa etária, como você faz? Né? A defasagem vai ser inevitável e quem é mais pobre vai ficar mais excluído ainda. Outro dado de pesquisa importante que vem sendo documentado é o aumento das violações de direitos. O crescimento do número de ocorrências de violência doméstica é o que mais tem sido registrado por motivos óbvios. Isolamento social, obrigando muitas das famílias a permanecerem em suas casas. Casas, muitas vezes, sem janelas, sem ventilação, que é bem propício para a propagação do vírus, além da tuberculose, que é extremamente grave
nessas localidades da hanseníase também alta, fechamento ou redução dos horários de atendimento em alguns serviços de proteção, como conselho tutelar, delegacias de mulheres, ou seja, quando a demanda vai ter que aumentar, porque vai aumentar, há uma retração dos serviços que poderiam acolher essas populações. Há também esse registro importante dessa ONG chamada Childhood Brasil, que vem reportando o aumento de número de aliciamentos de crianças e adolescentes e a disseminação de material com conteúdo sexual os envolvendo. A pedofilia está aí muito forte, muito viva, totalizando o quarto grupo com maiores números de denúncias de violações de direitos, com exceção de pessoas com restrição de liberdade dos idosos, né? Aí isso nos toca a questão das populações encarceradas e das adolescentes jovens no sistema socioeducativo e no sistema prisional. Então, essa organização, a Childhood Brasil, ela cita que, de acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, entre 14 e 24 de março de 2020, que foi o período do isolamento social, início, né? Foram registradas 1.133 denúncias de violências praticadas contra crianças e adolescentes no Brasil, com muitas dessas violações sendo causadas por pessoas do próprio núcleo familiar. Que já acontecia, né? Vai acontecer mais, estão todos mais ansiosos, mais angustiados com a questão de como prover o cuidado para os filhos, a alimentação para os filhos. Aqueles que já com tendências de quadros, né, de agravamento da saúde mental, né, depressão, aqueles que já utilizavam álcool e outras drogas ao aumento. Então, a violência ela se amplia nesses contextos, né? E, novamente, há uma retração dos serviços que poderiam fazer a prevenção ou poderiam acolher a população e orientá-la nesse momento. Então, esses são desafios importantes que também são desafios que têm relação com o sistema socioeducativo, porque os servidores, né, os profissionais que atuam nesses estabelecimentos, não só ficam também extremamente expostos a possibilidades de infecção, sobretudo quando há privação de liberdade, mas também porque tem suas famílias, tem seus filhos, tem os seus desafios nas localidades onde vivem, né? Os pais, então, passam a ter uma responsabilidade maior para os filhos que estão no período escolar, como fazer para que eles acompanhem, continuem seus estudos, né, sem possibilidades de esporte, de lazer, é muito desafiador. Importante lembrar que tem algumas respostas, do ponto de vista de recomendações e políticas públicas, ainda tudo muito tímido. Nós estamos no meio de uma pandemia, né? Tem essa recomendação do CONANDA para a proteção integral a crianças e adolescentes durante a pandemia da Covid-19, né? Todas as crianças e adolescentes, dizendo que há necessidade de alertar os órgãos de proteção, como o Conselho Tutelar, para as demandas que possam ocorrer durante o período de isolamento social, como a violência doméstica antes citada. Agora, é a questão, né, de nós podermos saber, dentro dos próprios conselheiros tutelares, como eles estão podendo lidar numa situação dessas, também tendo eles seus próprios desafios nas suas próprias famílias, né? Segundo o boletim divulgado no dia 16 de setembro pelo CNJ, o número de casos de Covid-19 para adolescentes que cumprem medidas socioeducativas soma mais de 261% nos últimos 3 meses. Aqui nós estamos falando, né, de setembro, agosto e julho. Há uma documentação mais recente que vai mostrar uma certa estabilização, né, e deve começar a decrescer pelo tempo que se aprendeu,
pelo aprendizado também da prevenção com a higiene, com um certo afastamento físico, o uso de máscaras, todos esses cuidados que podem diminuir bastante a propagação do vírus, né? Mas aqui nós vimos junho, 239 ocorrências de contaminação, setembro, 863. Mas, e somando entre adolescentes e servidores, no meio de setembro, nós tínhamos 3.946 casos confirmados e 21 óbitos. Então, aqui nós estamos falando de vocês, servidores também, que devem ter uma série de questões bem delicadas e importantes para poder falar e discutir e ver o que se pode fazer em relação a essa situação que é uma grande ansiedade para todos nós, né? Só para finalizar, eu termino fazendo uma relação com ameaças e práticas participativas e democráticas, pensando mesmo no momento que nós vivemos, né, em que não há muito mesmo estímulo de possibilidades participativas, e no contexto de Covid, as pessoas vão estar muito mais retraídas, têm dificuldades de encontros, ainda que permitidos, há sempre uma certa, né, suspeita, e aí um aumento do preconceito também, né? De quem imagina, quem mora na favela, provavelmente vai ter mais chances de me contaminar e eu vou me afastar. E quais são as possibilidades de espaços públicos de encontro, para momentos de arte, de esporte, lazer, né? Isso tudo fica muito, muito reduzido. E aí eu acho que uma questão importante é a avaliação do presente, né? De compreendendo que muito se avançou nas últimas décadas, quais são os principais retrocessos mesmo e quais são os caminhos para resistir a esses retrocessos, para superá-los, estratégias de ação. Tem uma questão imediata que é reduzir a contaminação mesmo, é reduzir a possibilidade da doença se espalhar nos espaços onde estão os adolescentes e jovens. Mas tem uma questão que vem, mesmo considerando a chegada no ano de 2021 da vacina, e isso pode levar mais um ano, né? Ou mais, né? Quais serão os impactos a médio e longo prazo e o que pode ser feito para minorar essa dimensão que parece assim tão incerta, né, mas tão assustadora de uma pandemia para o futuro. Todas essas questões são questões importantes da gente não esquecer no nosso contexto de trabalho também. Os próprios direitos e cuidados dos servidores nesses espaços, os vários profissionais estão atuando, né, no sistema socioeducativo, e os cuidados com a população que atende, né? É super importante. E o que pode ser feito, o que pode ser demandado, né? Como a iniciativa veio aqui do Paraná, a gente pode provocá-los e perguntar como que estão essas questões e quais são as medidas, as estratégias de ação que estão sendo tomadas para lidar da melhor forma possível numa situação que é uma situação de crise. E nesse sentido, eu vou parar por aqui para a gente poder debater um pouco. O nosso tempo é curto, né? Nós vamos até às 4 horas, mas temos um tempinho para debater um pouco. E aqui está a nossa página web, onde vocês vão encontrar várias bases de dados, inclusive bibliográficas, que vão estar relacionadas a temas ligados aos perfis dos adolescentes e jovens que vocês, né, atendem. Eu vou aqui, Flávia, parar o compartilhamento nesse momento, tá bom? Oi, doutora. Muito obrigada pela explanação. Eu acredito que a gente pôde construir várias reflexões pensando essa trajetória, né, essa história da infância, as nossas raízes, e pensar esse momento que a gente vive,
nós temos algumas contribuições aqui do chat que eu vou repassar para a senhora para a gente continuar esse debate. Então, o primeiro comentário foi do Márcio Fila, em que ele diz assim: talvez quem está vendo essas questões de situação de risco agora pode até pensar que não mudou nada, mas estamos anos-luz do que era quando tínhamos o IAM no Paraná, né? Foi a primeira instituição que trabalhou com essa área da socioeducação, né? A Áurea Ottoni também comentou que mudou muito. Era um falso normal a violência, né? Era normal que uma jovem com 13 anos trabalhasse como doméstica, né? E nesse sentido, a Constituição de 1988 foi um marco bastante importante. Já em relação às questões da pandemia, a Maria da Penha Cato comenta que existe uma falsa noção de volta à normalidade. A pandemia continua inspirando os mesmos cuidados, continua sendo muito grave, né, cujo custo social nas populações menos favorecidas é imensurável. Então, essas foram algumas contribuições. Se a senhora quiser comentar, depois a gente tem algumas perguntas também. Eu vou comentar e vou até estimular, né, que as pessoas falem um pouco do ponto de vista de servidores e o que tem vivido no seu cotidiano. Totalmente concordo com a Maria da Penha. Nós temos visto, talvez se esperasse que seria uma coisa ainda maior do que está, mas é um pouco negar o presente, né? Olha os números que nós vimos ali, e isso é subnotificado, né? É muito sério e muitos ainda irão. Então, é uma falsa noção de normalidade, eu acho que é grave, eu acho que nós temos que continuar vivendo, resistindo, mas nós temos que ter consciência, e a consciência de cada um de nós é uma contribuição importante para que a doença não se espalhe, sobretudo para os grupos que são de mais alto risco, né? E o Márcio e a Áurea falam de mudanças, eu achei bacana isso, porque principalmente quem atua nessas áreas onde as populações, os grupos são bastante vulnerabilizados, e há tantas concepções equivocadas de práticas também. É muito comum dizer, mas nada mudou, está tudo igualzinho, é tudo a mesma coisa, é tudo mesmo, nada mudou. E é importante, por isso que eu volto, né, com uma pequena retrospectiva histórica, para nós lembrarmos que outro dia, o que hoje nós achamos um espanto era absolutamente normal ou era totalmente invisível, não existia, portanto, era como se não houvesse. Então, e há, sobretudo, eu acho aí, uma preocupação com os profissionais atuantes no sistema socioeducativo. A gente sabe que tem muitas imperfeições, tem muitos desafios ligados a problemas que são crônicos, o racismo estrutural, a pobreza criminalizada historicamente, né, populações que são desqualificadas em toda a história e são criminalizadas. Então, tem questões de pré-conceitos muito enraizados nessa discussão. Então, dizer que nada mudou é muito fácil. Então, parabéns de estarem pensando nessas importantes mudanças e naquilo que ainda precisa ser feito. Então, vamos ver o que mais que vocês querem comentar. Seria bacana falar um pouco da experiência vivida por vocês. A gente tem algumas perguntas agora, doutora. Uhum. A Flávia, né, questiona o que pode ser feito para minorar as consequências da pandemia na prática, em relação tanto aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, como em relação às suas famílias. Quais as políticas públicas que devem ser intensificadas e quais devem ser implementadas a partir de agora? Então, essa é uma questão. Há uma outra contribuição no sentido de questionar, entre muitas variáveis, a questão da família e da escola. Quais os principais pontos a serem trabalhados em relação à família e à escola? O Sérgio Aguilar questiona, o adolescente jovem no Brasil continua sendo sinônimo de drogado e fora da lei.
assim tratado pelas políticas públicas, pelas forças de segurança e pelo judiciário brasileiro. Essa premissa é verdadeira? Por que ela ainda acontece e como mudar essa ótica? São muitas coisas. Vamos parar nessas 3 agora, um pouquinho? À vontade. Eu acho, Sérgio Aguilar, e para a Flávia também, existem muitos artigos circulando, gente. Tem muitas coisas. Então, o difícil também da nossa era é o que selecionar para ler diante de uma oferta grande. Mas vocês podem acompanhar, por exemplo, nas principais redes que estão atuantes, né, na parte da educação, por exemplo, falando da escola, da família escola, o retorno ou não às aulas. Existem vários grupos acessíveis pelo Google. Depois a gente pode mandar mais alguns links para vocês. Na própria material divulgado pela Rede Nacional Primeira Infância, apesar do foco maior ser creche e pré-escola, há uma educação muito grande sobre a educação. Há redes específicas sobre a educação e tem muitas discussões sobre o suporte às famílias nesse momento. Agora, é desafiador e muito desafiador, principalmente para quem tem seus filhos no sistema socioeducativo, que não tem, muitas vezes, nem acesso à internet, mas não é só isso, não tem a cultura de vai ficar sentado lendo na internet. Os desafios são imensos, né? Então, acho que é bem importante para os diferentes estados de formularem, tem várias cartilhas circulando, eu não gosto desse nome não, mas elas servem como guias. Tem vários guias já circulando sobre orientações para suporte às famílias nesse momento. Algumas são muito pouco práticas, novamente, para quem tem imensos desafios no dia a dia, até mesmo para alimentar seus filhos, mas elas existem. A questão, então isso responde um pouco à pergunta da Flávia do que pode ser feito para minorar. Em termos das políticas públicas, Flávia, olha, mesmo fora de tempos de crise, nós temos imensas dificuldades que elas sejam implementadas. Elas existem, o próprio sistema socioeducativo tem uma série de importantes diretrizes com o SINASE do que é importante fazer no sentido de respeitar os adolescentes como sujeitos de direitos. Na prática do dia a dia, muitas coisas ficam como pura retórica. O agravamento das situações que eu apontei nos slides, mas já vem com situações de muita disfuncionalidade no cuidado, né, de parte dessa população que acaba no sistema socioeducativo. Então, muitos já vêm com um histórico de várias gerações de envolvimento com tráfico de drogas, com envolvimento com grupos, né, que atuam ilegalmente, outros com muitas dificuldades nas relações familiares, então muito revoltados, e a adolescência é o momento que isso tudo vai explodir também. Então, são imensos esses desafios, já eram imensos antes. Não acho, porém, Flávia, que o fato de tratar essa questão fora da educação apenas como uma questão de segurança pública, e já respondendo ao Sérgio Aguilar também, que isso vai resolver o problema. Quando você passa a mensagem que é uma questão de segurança, ou seja, que a população tem que ficar protegida contra esses potencialmente perigosos ou, de fato, perigosos adolescentes, a mensagem que está sendo dada é que são mesmo, como você colocou, Sérgio, os drogados, os fora da lei, vistos assim e tratados desta forma pelo próprio judiciário brasileiro, a gente sabe disso. Né? Eu não atuo nesse campo diretamente, mas eu formo no mestrado e doutorado muitos profissionais do judiciário brasileiro, e eles são recorrentes
as descrições, né, do descuido com que se processam as audiências, né, com as formas desrespeitosas com que muitas vezes são tratadas as famílias e as formas humilhantes, a não escuta dos próprios adolescentes que não têm oportunidade de se defender muitas vezes. Então, assim, essas questões elas ficam agravadas no contexto de pandemia, obviamente, mas elas já existiam. Então, eu acho que é uma reflexão bem importante de pressionar mais pela implementação das políticas públicas existentes que vão de encontro, né, à ideia da punição e da repressão, porque não será um caminho, né, que poderá resolver ou minorar, como você disse, Flávia, a situação. Ao contrário, né, eu acho que aumenta a revolta, né, aumenta ao que resta para muitos deles, que são caminhos muito complicados para o seu futuro. E muitas vezes é o caminho do sistema prisional ou a morte, né? Então, muito a fazer ainda, talvez agora mais desafiador, mas talvez por ser tão desafiador, mais pessoas se unam, né, numa tentativa de buscar outros caminhos, né? Bem, não estamos. Sim, a outra questão, ela tem de fato com esse comentário que a senhora fez agora, né? Mas vou registrá-la caso a senhora queira complementar. Então, Sim. de fato, muito se avançou em termos de legislação na superação do Código Menorista. Contudo, na prática, ainda seguimos reproduzindo meras políticas assistencialistas que não acarretam, de fato, a superação das diversas vulnerabilidades sociais que permeiam o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa e suas famílias, né? E, de novo, quais políticas são, de fato, necessárias para se alterar esse cenário individual e social. Eu não sei se a senhora quer complementar. Eu recomendaria, né, a leitura do livro, apesar de se tratar do meio aberto, há uma discussão exatamente dessas raízes históricas e da ideia de proteção, que não é assistencialista, né, ou punitivista, né, mas de uma proteção no sentido de que todos nós precisamos, em momentos especialmente vulneráveis, como é o caso do adolescente, né, que comete um ato infracional e que é pego e que, enfim, é colocado numa situação de se confrontar com o que foi feito, né? Então, eu não acho que na prática sejam meras reproduções das práticas menoristas assistencialistas. Eu acho que houve uma tentativa, mas eu afirmei que é uma das áreas, eu acho que internacionalmente mais difíceis de superação e de políticas públicas que de fato respeitem essa população, justamente porque não encontram caminhos que sejam viáveis em termos de, né, políticas, digamos, mais amplas para todo o país. Mas nós encontramos no próprio Brasil experiências, vocês próprios podem ter entre vocês, ao discutirem os servidores, exemplos, né, de unidades, por exemplo, que conseguem instituir práticas de escuta, práticas de assembleias em que os adolescentes e jovens participam no sentido de poder se expressar, de poder falar, de poder denunciar. Esses espaços, para eles, são fechados, né? O judiciário não é um espaço desenhado para isso, é essencialmente dentro da ideia penal. Então, ao menos os espaços dos CREAs, dos CRAs, né, quando as medidas socioeducativas estão relacionadas aos CRAs, mas em estados
em que são outros espaços, e são vários no Brasil, esses são os locais, a partir do próprio PIA, a partir da experiência dos profissionais, dos técnicos também presentes, assistentes sociais, psicólogos. Eu queria dizer que nesse livro nós relatamos uma experiência que foi justamente discutir o Rio de Janeiro e São Paulo, né? Tanto que a gente trabalhou com a Aldaísa Sposati, em que nós fizemos um levantamento detalhado dos perfis dos adolescentes e das respostas nos dois estados. O que nós encontramos, fomos em todos os estabelecimentos, no caso do Rio de Janeiro, o que nós encontramos foram profissionais, de um modo geral, bastante engajados, preocupados com a pressão, por exemplo, da justiça em relação ao PIA ser emitido em 15 dias. Né? Como é que a gente pode fazer uma avaliação de um adolescente em 15 dias? A gente nem conseguiu que o adolescente confiasse na gente com motivos óbvios. Eles têm que ter um tempo para saber se pode confiar, se pode falar a verdade. Para quem? Que não vá contra ele ou ela, né? Então, mas encontramos várias estratégias para driblar isso também, de poder ouvir as famílias, de poder tentar outras estratégias de mediação dos conflitos entre adolescentes e famílias. É claro, isso nas possibilidades de famílias presentes que queiram também participar dessa mediação. Nós encontramos casos excepcionais, lindos, porém, como vocês estão bem afirmando, acabam sendo exceções dentro, né, de uma regra mais massificadora que não encontra eco, né, nas políticas públicas existentes. Não acho que não são falta delas, é o fato delas serem não implantadas, delas serem desrespeitadas ou mesmo desconhecidas. Né? Então, está relacionada a uma história de como o próprio sistema atua. Com isso, eu não estou querendo minorar o trabalho de vocês. Muitas vezes é uma missão impossível em certos estabelecimentos, com uma história, né, de muita violência, com casos, né, muito graves, depende muito, né? Mas, como eu disse, há casos diferenciados também. Então, o importante é não desistir, o importante é resistir. E aqueles que estão na prática, que têm melhores condições de contestar o que está no papel e de propor outras possibilidades. Porque muitas vezes as políticas públicas elas são elaboradas e desenhadas dentro de um escritório lá, né, dentro de uma secretaria, né, com pessoas que não têm a vivência do cotidiano, e acaba isso muitas vezes sendo muito defasado da prática cotidiana. E um profissional sozinho também não modifica nada, nós sabemos disso. Muitas vezes, o profissional que pensa diferente, ele é expulso daquele ambiente de trabalho, porque ele incomoda aos outros que mantêm a disciplina através da violência, por exemplo. Então, e muitos adoecem, né? Não sei se vocês falam disso, mas o adoecimento dos profissionais que atuam no sistema socioeducativo é muito sério, o adoecimento físico e mental, o esgotamento, né? As crises de ansiedade, a angústia por não conseguir fazer diferente e ver o sofrimento daqueles que estão dentro do próprio sistema. Só queria comentar isso, dizer que não é fácil. E aqueles que conseguem atuar e conseguem fazer uma diferença têm uma experiência que precisa ser reproduzida, passada para outros, porque o que prevalece é a desesperança, né? O que prevalece é a certeza de que não vai mudar. Né? Então, passar para o sistema socioeducativo, para uma gestão de segurança pública, traz aquela mensagem negativa. Gente, então, vamos trabalhar todos armados? Vamos manter a disciplina com fuzil?
e isso é o que está lá no SINASE, não é nada disso, mas é usado como uma forma de desqualificar uma tentativa de humanizar o sistema. Ah, viu? Não deu certo mesmo, não funciona mesmo, então agora a gente institui o fuzil vai dar certo. Aí nós sabemos, e quem tem o mínimo de consciência sabe que isso não vai produzir nenhuma mudança positiva, nem no sistema e muito menos para esses adolescentes e jovens. Difícil, né? O que mais você tem, Flávia? Em relação, doutora, ao que a senhora colocou agora, eu penso da questão da saúde do trabalhador, né? Nesse contexto, nessa política que ela é tão mal vista, né? Com todas as tentativas de romper com o menorismo, com as práticas de repressão, de tentar pelo menos gradativamente ir rompendo com essa lógica, muitas vezes nesse percurso a gente não valoriza os processos, né? E quando a senhora começou a falar das raízes históricas, de pensar passado, presente e futuro, né? Do quanto precisamos sim ter uma avaliação crítica em relação à nossa realidade, mas também de conseguir ter um olhar acolhedor para os nossos avanços, para os nossos pequenos avanços, né? Porque se a gente não conseguir olhar para o que a gente já avançou, realmente a gente entra nesse processo de desesperança que a senhora colocou, né? Tem uma outra questão ainda, mas eu queria voltar, aproveitando que a senhora falou agora sobre a medida socioeducativa em meio aberto, que tem sido uma reflexão que a rede aqui do município, né, de Umuarama, no qual eu trabalho, que no Paraná, pelo menos, houve um trabalho, uma tentativa de diminuição do número de adolescentes em privação de liberdade, né, na internação e também na casa de semi-liberdade. Só que o judiciário foi muito cuidadoso nesse sentido e muitos adolescentes foram progredidos para uma medida em meio aberto. Por um outro lado, a gente tem daí um aumento de demanda do meio aberto para atender esses adolescentes que estão saindo da privação de liberdade, num momento em que quais as políticas públicas que eles vão acessar na rede para fazer esse cumprimento de medida em meio aberto realmente funcionar. Né? Então, nós tiramos das nossas instituições, colocamos no meio aberto, mas o meio aberto também, em virtude da pandemia, já tem as suas fragilidades fora da pandemia, como a senhora colocou. E aí, com a pandemia, como que encaminha para cursos, para um trabalho de grupo com família, para reuniões, né, que eram tão importantes, até mesmo para o atendimento presencial, que fica comprometido nesse período, né? Então, é um momento bastante delicado para a socioeducação no meio aberto também, né? De romper, de conseguir fazê-la ser efetiva. Então, construir PIA em 15 dias, aí ficou mais difícil do que já era, né? E uma outra questão que a senhora colocou, que me chamou a atenção, sobre o Conselho Tutelar, né? De o Conselho Tutelar pensar estratégias para esse momento. E nós estamos em um ano em que os conselheiros acabaram de tomar posse no começo do ano, né? Num novo sistema de eleição, e muitos deles sem experiência, né? E já entraram num contexto tão complicado da pandemia, e o quanto os dados nesse sentido produzidos pelo Conselho Tutelar, eles também ficam prejudicados, né? E o quanto isso pode interferir na formulação de políticas públicas, como a senhora disse, em termos de dados de saúde, as infecções por Covid de crianças e adolescentes, a gente não ter dados tão concretos, né, em relação a como está isso na população infanto-juvenil, até mesmo esse trabalho do Conselho Tutelar, ele fica comprometido e, consequentemente, o planejamento de políticas de atendimento para a criança nesse período e após a pandemia, ele também fica comprometido. E até que ponto isso no futuro não vai respingar na socioeducação no meio fechado, porque daí a resposta da institucionalização parece muito, muito razoável, a melhor opção, quando a gente vem anos aí tentando quebrar com essa lógica da institucionalização. Muito bem colocado, Karina, todos os dois pontos. E aí eu te perguntaria, assim, da experiência nos diferentes municípios, sobre, assim, essa tendência que seria o oposto da tendência derrotista, né? Agora mesmo que tem pandemia, agora mesmo que estão lá discutindo estarem armados,
como agora mesmo que estão discutindo, né, um paradigma da segurança nacional novamente, né, no nome revestida do termo segurança pública, aí não tem nada mesmo para fazer, né? Aí eu queria perguntar de experiências positivas que vocês têm alguma forma de circulá-las, de discuti-las, né, de quem está resistindo e que está conseguindo fazer isso, mesmo num contexto tão desafiador quanto o contemporâneo. Essa é a minha pergunta para vocês que estão assistindo, para a Karina também, e dizer que é muito honrosa, né, a ideia de se tentar diminuir o contingente no sistema de privação de liberdade, mas aí, de fato, se incha um outro sistema de meio aberto que já vinha funcionando em muitos estados de forma bastante precária, como uma missão impossível. Então, esse livro, justamente, quando a gente foi trabalhar nessa pesquisa, foi muito no sentido de mostrar que mais de 70% dos adolescentes cumprindo medidas socioeducativas no Brasil estão no meio aberto. São mais de 70%, são eles, e eles vêm para esse primeiro momento muito frequentemente com um pedido de socorro. Eles falam o tempo todo, eu preciso de uma segunda oportunidade, porque há muitos, para um percentual muito importante, há uma primeira incidência, há exemplos terríveis, né, de amigos, primos, na própria família. Há a vergonha dentro da própria comunidade, né, e para a mãe, né? A mãe, a gente sabe que a mãe é o centro de tudo, né? E eles falam mesmo, mas eu preciso de uma segunda, eu preciso de uma outra oportunidade, e não vão encontrar com frequência, né? E não é por culpa dos servidores, ou enfim, por falta de o que fazer, como encaminhar para onde, né? E agora agravado nesse contexto de pandemia. Mas são muitos criativos, com certeza alguns locais têm conseguido pensar algumas outras alternativas nesse momento, reconhecendo que todos estamos um pouco mais vulneráveis do que antes. O que você diz, Karina? Então, nas instituições aqui, no Censis e nas casas de semi-liberdade, cada unidade tem procurado estratégias para superar essa dificuldade da pandemia, né? Porque a gente tende, nesse momento, a fechar as portas para comunidades, tendo uma lógica totalmente inversa da proposta de socioeducação. Certo. E, nesse sentido, o uso de tecnologias que talvez antes a gente não imaginasse, com certeza ajudaram a nos dar algumas experiências positivas nesse sentido, né? Então, de acessar profissionais em outras localidades que pudessem contribuir com as discussões com os adolescentes, né? Através de oficinas, de rodas de conversa, de palestras. Então, houve algumas ações nesse sentido dentro do Estado, né? Do fortalecimento desse tipo de estratégia, em virtude da não possibilidade de entrada, né? Da impossibilidade de entrada de pessoas externas a unidade, o uso, então, dessa ferramenta que a gente se encontra aqui hoje, né? Então, essa foi uma estratégia bastante positiva, e esse olhar com a redução do número de adolescentes nas unidades, foi possível também um olhar um pouco mais particularizado, cuidadoso, em virtude da redução da demanda em termos numéricos, né, de atendimento. E então, algumas unidades já relataram em outros momentos essa experiência, né? E o departamento também tem proporcionado alguns momentos em que a gente tem escutado essas experiências, né? Tem um trabalho na área de justiça restaurativa que tem sido feito também dentro do departamento, né? E vai ser construído, então, um e-book que vai ser publicado com algumas práticas das diversas unidades aqui do Estado, né? Através do Tribunal de Justiça. Também nessa ideia do registro e da materialização das ações que foram feitas nesse momento, que acredito que é algo bastante positivo, que vai ficar na nossa história para a gente estar avaliando os nossos processos, né? O tempo todo, assim. Isso é ótimo. Tem uma questão
que foi colocada, que pergunta que nos documentos legais, com frequência, lemos a expressão sujeito de direitos e subjetividade. E aí, nesse sentido, a pergunta é: qual que é a noção de sujeito e qual que é o conceito de subjetividade no contexto do sistema socioeducativo? Olha, é uma pergunta interessante. Eu vou pensar também em alguma discussão mais da psicologia jurídica, que possa ajudar também nessa discussão. A ideia de sujeito, né, ela vai muito conceitualmente, aí não só na questão do sistema socioeducativo e, né, com foco nos adolescentes, autores de ato infracional ou potencialmente, enfim, a quem se atribui essa autoria, mas no contexto da adolescência, de um modo geral, a discussão vem em torno da ideia que se contrapõe ao objeto, né? Ao adolescente ser visto como simplesmente, ou a criança como um objeto de intervenção. Então, a intervenção da justiça, a intervenção da assistência, como eu coloquei naquele histórico, e a criança, o adolescente ou o jovem como um sujeito que é o alvo disso, o alvo da lei, né? Das medidas de proteção, das intervenções, e aí que podem ser mais ou menos tuteladas. E a ideia de sujeito, ela vem para mostrar que é preciso olhar para a individualidade, mas também para a subjetividade desse indivíduo, que ela depende de vários aspectos. E isso também se contrapõe a uma ideia antiga de que, e muitas vezes reforçada pela psicanálise equivocadamente, de que determinados grupos desqualificados ou desvalorizados socialmente, né, aquela terminologia do desvalimento social, nem teriam a capacidade de subjetividade, né? Por quê? Porque vivem no concreto, porque vivem na demanda do dia a dia de sobrevivência, né? E que isso traria total objetividade, que eles não desenvolveriam como uma capacidade mental de pensar de forma não concreta e objetiva, baseado na sobrevivência. Então, a subjetividade, mais recentemente na psicologia, ela vai se reportar muito mais aos aspectos de cada indivíduo, que devem ser considerados com muito cuidado. Você falou na sua breve explanação, né, de um cuidado mais individualizado, um cuidado mais particularizado, né? Eu usei o termo humanizado, mas aqui nós estamos falando que leve em consideração diferentes identidades e subjetividades. E aí você foge daquele antigo paradigma teórico que era fases fixas do desenvolvimento, né? Em que a criança, naquela fase, ela pensa assim, ela faz assim, ela age assim. Muito menos para a adolescência, que é uma fase muito mais fluida, né? E que varia muito culturalmente. E culturalmente não é de país para país, ela pode variar culturalmente dentro do próprio bairro, onde há segmentos de valimento social muito diferentes. Por exemplo, a PUC fica num bairro, né, que de um lado, em frente da praia, é o PIB da Bélgica, só gente muito rica. E do lado de cá é a favela da Rocinha, que é o PIB da Índia, eles chamam de Belíndia. Quem nasce do lado de cá e do lado de lá vão estar impactados por práticas cotidianas muito diferentes, inclusive culturais, embora estejam no mesmo bairro. Embora, quando você pesquisa o que pensam, o que sonham, são mundos paralelos que vão se encontrar em desejos e subjetividades muito semelhantes. Eu uso esse exemplo para derrubar a ideia
de que a subjetividade ela vai depender só do segmento socioeconômico que a pessoa está ou do tipo de educação que ela recebeu. Claro que vai ter esse impacto também, né? Mas subjetividades dizem respeito a algo também do indivíduo que vem com ele, né? E aí derruba essa ideia de que a adolescência é sempre uma fase de experimentação só, que o adolescente está se preparando para ser adulto, formas muito rígidas de ver, por isso nós falamos sempre agora no plural, né? São as adolescências, porque as vivências de adolescências, por exemplo, por uma criança de pequena que sobrevive nas ruas, ela não vai ter aquela adolescência na puberdade aos 13, 14 anos, né, de uma criança protegida dentro de um apartamento que não anda de transporte público. Ela vai ter outras formas de concepção do mundo, de agir e de responder ao mundo, né, nas suas subjetividades. Então, eu acho que é bem interessante algumas leituras mais recentes, assim, de artigos na psicologia. E alguns vão fazer esse recorte da psicologia jurídica e vão poder discutir subjetividades relacionadas à população dos adolescentes nesse perfil de autoria de ato infracional. Eu estou lembrando aqui, aí perto de vocês, em Porto Alegre, daquele grupo da Universidade Federal, né, da Federal de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Estou tentando lembrar, Pipa. Procurem as produções desse grupo Pipa, que era, por um grande tempo, liderado pela Carmen Kreide. É uma grande educadora. E eles tiveram, durante muitos anos, na universidade, um programa de receber os adolescentes na universidade, do sistema socioeducativo em meio aberto. Então, eles produziram muitos textos sobre a vivência desses adolescentes na universidade. Muito interessante, eu acho que pode ajudar nessa reflexão também das subjetividades. Vou indicar. Tem um que é Socioeducação de A a Z. Eu acho que está disponível. Tem mais de um com esse título, mas esse é relacionado a esse programa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu encontrei ali, eu cito bastante até no meu capítulo introdutório do livro, eu cito bastante esse livro deles, porque eles vão pegando termos do abecedário, e um deles certamente é subjetividade, e aí eles fazem uma discussão conceitual e depois eles fazem uma discussão da prática dessa vivência, da experiência dentro da universidade com os adolescentes lá. Eu acho que essa conjugação da prática e da parte teórica ajuda muito a pensar para vocês, os servidores, os técnicos, profissionais todos que estão dentro do sistema, poder fazer essa ligação teórico-prática, que muitas vezes no cotidiano, nos atendimentos, não sobra nem tempo nem energia para isso, né? Em relação à sua questão sobre algumas experiências, né, a Glória Cardoso de Londrina, ela citou que eles têm um projeto que chama Corre em Família. Corre em Família. Articula a rede aproximando da família, né, dos adolescentes, conselho tutelar, polícia, universidade, judiciário. E tem sido uma experiência interessante nessa articulação que eles estão fazendo. Então, podia circular um pouquinho, e eu acho que outros vão ter também. Eu tenho, inclusive, interesse depois em receber esses relatos. Com certeza. Porque, gente, esses não são os que aparecem nos jornais, nem nas redes sociais, né, não? Sim.
Não é isso que aparece lá. E o que aparece é o que a gente já abordou um pouquinho antes com o Sérgio Aguilar. O que aparece é a representação social do drogado, do perigoso, né, enfim, daquele que não tem mais jeito, do perigo para a sociedade. Isso que aparece. Então, é preciso encher essas redes com outras representações. Só quem está dentro e tem uma outra visão é que tem. Doutora, nos outros comentários, exaltando a explanação da senhora, né, dizendo como foram ricas as contribuições, as reflexões, né, todos muito satisfeitos com tudo que foi possível neste tempo curto que a gente tem para a senhora trabalhar. Então, eu gostaria de agradecer novamente a sua presença, né, é uma honra para todos nós, né, tê-la aqui conosco e esperamos ter outros momentos como esse. A Grazi está ouvindo, então tem que aproveitar e falar. Não, Karina, todo fica à disposição, inclusive agora que a gente está em contato e vocês podem acessar todo o material da página web, qualquer dúvida, só me perguntar, tá bom? Eu estarei à disposição para essa troca com vocês. Ok. E para finalizar, só informar os cursistas, né, que a próxima palestra, que vai ser no dia 4/11, vai ser sobre políticas públicas e o marco legal da socioeducação no Brasil, que vai ser com o Dr. João Batista Saraiva. Então, outro momento bastante importante para nós. Agradeço a presença de todos, mais uma vez, doutora Irene. E é isso. Obrigada. Ótimo, excelente iniciativa, parabéns. Tenho certeza que vão aprender muito com o Saraiva e mando um abraço meu para ele. Ok, doutora, obrigada. Tá bom? Tudo de bom. Obrigada a todos também que construíram aí o apoio, que tornou tudo possível. Um abraço, felicidades aí. Vamos todos resistir, que vai passar, tudo passa. Com certeza.